Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há 27 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas e OAB, autor de algumas obras pela editora Saraiva e tenho a satisfação de estar aqui hoje para este Aprendi Mais Essa, não é? Iniciativa muito produtiva, porque realmente o nosso intuito é de que você aprenda mais essa, não é? Se você já sabe, né, então você vai dizer, eu já sei sobre este assunto, melhor, porque você reafirma os seus conhecimentos, não é? E se você não sabe, aí efetivamente você vai aprender mais essa lição, que nós vamos tratar hoje de transação penal, né? O nosso assunto aí, transação penal, não é, pessoal? A transação penal, na verdade, transação no sentido de negociação, nada de escuso, nada de sinistro, de tenebroso. A transação é um procedimento previsto na Lei 9.099 de 95, não é? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito minha, muito particular acerca da transação. Eu acho que a transação deveria ser estendida para muito mais crimes até mais graves, né, do que aqueles da Lei 9.099, como uma forma de desafogar o processo. Não é, como eu sempre tenho dito, o que impede que o legislador permita ao Ministério Público uma livre transação com o réu. Obviamente, o réu acompanhado de seu advogado, para que se preservem todos os seus direitos e garantias individuais. Não é? Qual o problema de nós transacionarmos? Não é? Então, o Brasil está engatinhando ainda na transação, quando outros países, países da Europa e os Estados Unidos, têm aí a transação livremente como uma forma de desafogar o tão combalido nosso sistema processual penal. Não é verdade? Então, quiçá, aí numa próxima reforma do nosso Código de Processo, a transação venha a tomar outros contornos. Por enquanto, nós temos a transação aqui na Lei 9.099, começando aqui com o artigo 2º, que traça as metas básicas do juizado especial, não só o criminal, como também o cível. E diz, o processo, seja ele crime ou cível, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então aqui, inclusive, na parte criminal, por isso nós colocamos isso. E aonde vem a transação com toda a sua força na Lei 9.099 de 95, na Lei do Juizado Especial Criminal? Pessoal, vem no artigo 76, tá? Então tem alguns requisitos para transacionar. Como eu falei para você, a transação poderia ser livre. Por exemplo, eu poderia, como promotor, transacionar num caso de roubo. Poderia transacionar num caso de homicídio, eu poderia transacionar num caso de furto, num caso de estelionato. Agora, o problema é que a Lei 9.099, ela engessa um pouco a transação. Por quê? Porque, claro, é a lei do juizado especial criminal. Muitos falam em pequenas causas criminais. Então, vocês vejam que, nesse caso, ele restringe um pouco a transação. E ele diz ali, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Bom, pegue o seu Código Penal, se você está aí com o seu código rápido, senão depois você vai ler. Vamos pegar a Lei 9.099? Deixa eu pegar a minha aqui, tá? Porque eu quero que você atente para um detalhe muito importante. Quer ver? Deixa eu pegar a minha aqui, Lei 9.099. Ponto. Então, o que eu quero que você atente é o seguinte, claro que nós estamos aí, não é, no artigo 76 que você tem, mas eu quero que você pegue aqui, artigo 60, tá? Então ele diz aqui, o juizado especial criminal provido por juízes togados e leigos tem como competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Perfeito. Tá? Infrações penais de menor potencial ofensivo. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais
E os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Aos crimes cuja lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Bom, então para haver uma transação, para que nós apliquemos o artigo 76, o crime tem que ter pena máxima não superior a 2 anos, inclusive o 2. Então a pena máxima tem que ser até 2, não pode passar de 2. Pena máxima, tá? Em abstrato. Então, por exemplo, um estelionato cuja pena é de 1 a 5, não dá. Um furto cuja pena é de 1 a 4, não dá para transacionar. Uma lesão corporal leve, dá? Dá. Uma lesão culposa, dá? Dá. Então, vocês vejam que o âmbito da transação penal no Brasil ainda é muito restrito, porque só cabe transação penal naqueles crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa o patamar de 2 anos. E aí, nesse crime, o que acontece? Se houver representação, tá? Se, no caso de ação penal pública condicionada, ou tratando-se de um crime de ação penal pública incondicionada, se não for o caso de arquivamento, porque aí se for caso de arquivamento, arquiva. O Ministério Público poderá propor, então está aqui, ó, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Proposta de quê? De transação. Essa é a transação. Essa é a transação. Essa aqui é a transação. O Ministério Público, então, imagine-se o seguinte, já assistiu uma audiência preliminar? Então está lá, na audiência preliminar, quem está presente? O autor do fato, acompanhado do seu advogado, o Ministério Público, juiz de direito. Certo? Se houver vítima, colhe-se a representação da vítima. Ponto. Em seguida, o Ministério Público propõe o que ao autor do fato se tivermos um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime de até 2 anos ou infrações de menor potencial ofensivo, contravenções penais e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. O promotor diz o seguinte para o réu: você aceita, né? Fala o réu, obviamente é amparado com seu advogado, você aceita a aplicação imediata de uma pena para não discutir a questão? Como assim? Aí a gente tem que explicar em miúdos, né? Claro que ele está acompanhado do seu advogado, que vai esclarecer também todos os fatos. Digamos o seguinte, não vamos discutir a questão, vamos transacionar, tá? Como assim? Você aceita a imposição de uma pena restritiva de direito ou de uma multa e nós não temos processo. Nós transacionamos, o juiz homologa esse acordo e você não fica com nenhuma condenação, nem com antecedente, a não ser para os termos da própria lei. Você não pode transacionar de novo no prazo de 5 anos. É o que fala a lei. Tá? E aí diz, parágrafo 1º, aí ele aceita ou não. Se ele fala, não quero aceitar essa proposta transacional, eu quero tocar o barco. Eu quero que o processo corra porque eu sou inocente. Problema dele. Opção dele, não é obrigado a aceitar. O promotor propôs. Ele não aceitou, porque não quis. E se o promotor se nega a propor? Se o promotor diz assim, não vou propor, porque aqui diz poderá e não deverá. Não vou propor. Então já existem súmulas dos tribunais superiores dizendo, em havendo uma recusa injustificada do Ministério Público em propor a transação ao réu, o juiz aplica analogicamente a regra do artigo 28 do Código de Processo Penal, submetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Tá? Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Parágrafo 2º. Não se admitirá a proposta, então quer dizer, não tem transação, não pode fazer transação. Não pode fazer transação. Se o réu, a gente não chama de réu, tá pessoal? Eu falo réu, mas é o autor do fato, da Lei 9.099. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, é reincidente. 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva de direitos ou multa nos termos desse artigo, ou seja, se ele transaciona, ele fica impossibilitado de nova transação pelo prazo de 5 anos. 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária
e suficiente a adoção da medida. Então, também, o promotor aí não vai fazer a proposta de suspensão, na verdade, a proposta de transação. Tá? Suspensão condicional do processo é um outro instituto lá do artigo 89. Aqui nós estamos falando de transação para nem ter processo, para nem ter denúncia. Tá, pessoal? E aí, parágrafo 3º, se o réu aceitar a proposta, fala, pô, isso aí é uma boa, hein? É uma boa. Por quê? Porque eu não vou ser processado? Não. Eu só vou aceitar essa multa ou essa suspensão, ou essa pena restritiva de direitos? Exatamente. Aceito essa tal de transação. Tá? Aceita a proposta, parágrafo 3º, pelo autor da infração e seu defensor. Então, a proposta tem que ser aceita pelos dois. Será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º, acolhendo a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o juiz homologa, né? Ele homologará, ele aplicará a pena restritiva de direitos ou a multa. Aí é que está, que não importará em reincidência, é isso que o réu ganha, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Então ele vai dizer para mim o seguinte, mas para eu transacionar com o senhor, o que eu ganho? Para não ter esse processo. Você ganha o seguinte, primeiro, você não fica sujeito a uma pena privativa de liberdade. Por quê? Porque a nossa transação, a lei restringe, só posso transacionar aplicando a ele pena restritiva de direitos ou multa. Segundo, não vai gerar antecedentes, tá? Então, daí, não importa em reincidência, ou seja, não gera um antecedente. Só para o efeito de impedir o novo benefício no prazo de 5 anos. Aí não pode. Não pode transacionar de novo num prazo de 5 anos. Se cometer nova infração, aí vai ser processado. Tá certo, pessoal? Parágrafo 5º da sentença prevista no parágrafo anterior caberá apelação referida no artigo 82 desta lei. Ah, então, que sentença é essa, hein? É a sentença que homologa. Ah lá, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa. É a sentença que homologa a transação. Cabe o que dessa sentença? Apelação. Parágrafo 5º. Parágrafo 6º, a imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º desse artigo, que é a pena restritiva de direitos ou a multa, não constará, isso é que ele ganha, pessoal, muito, o autor do fato ganha isso. Vamos lá, quer ver? Ó? Vamos por aqui, ó. Deixa eu pôr para vocês. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, ou seja, para impedir que ele transacione de novo no prazo de 5 anos. E não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo civil. Então não pode homologar, aliás, desculpe, não pode executar no cível essa transação, porque na verdade não houve condenação. Houve simplesmente uma transação entre o Ministério Público e o autor do fato e seu defensor. Entendeu como é bacana a transação? Isso deveria ter para outros crimes também, né? Para outros crimes com outras penas, etc. Tá bom, pessoal? E aí vem o artigo 67 e diz, na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato, porque não veio, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, ou seja, não tem transação, não sobra outra alternativa o quê? O Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, se o réu disser para mim o seguinte, olha, eu não quero transacionar. Digo, tá bom, então, pois não, pode ficar aí sentado. Quero a palavra, vou oferecer denúncia oral na própria audiência, porque o rito é da 9.099, rito sumaríssimo. Entendeu? Então, transação é muito bacana. Ela só cabe nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Certinho, pessoal? Tudo bem? Quero aproveitar a oportunidade para indicar a vocês, né? Muitos já conhecem, obra de sucesso, o meu Manual de Direito Penal da editora Saraiva. Por que eu digo obra de sucesso? Porque é uma obra voltada aos profissionais, aos estudantes, é uma obra que tem toda a parte geral e toda a parte especial num único volume, tá certo? Então estamos aí, edição recentíssima, plenamente atualizado, quem se interessar, é uma obra que eu recomendo, Manual de Direito Penal, editora Saraiva, da minha autoria. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, não é? Nos vemos numa outra oportunidade e eu tenho certeza que você aprendeu mais essa.